Príncipe Drácula mandou executar cerca de 200.000 pessoas durante o seu reinado. Muitas dessas pessoas eram homens, mulheres e crianças que moravam em vilas sob a sua proteção. Seu próprio pai foi assassinado por oponentes políticos e um de seus irmãos foi enterrado vivo. O tumulto político era enorme na época que Vlad o Empalador perdeu e retomou o poder 3 vezes. Ele passou mais tempo na prisão do que no poder. Segundo os arquivos russos, que são muito precisos, mesmo na prisão, o Drácula não perdeu sua paixão pela empalação. É claro que preso não podia empalar gente, então ele caçava ratos e os torturava, e os empalava, e pedia aos guardas para comprarem aves no mercado para ele as torturar e empalar. Vlad Tepes viveu durante o auge do conflito entre a Europa cristã e a Turquia islâmica. Apesar da inferioridade numérica, ele repeliu vários ataques turcos, levando seus seguidores à vitória. Um exército de 40.000 homens havia derrotado outro de cerca de 200.000, usando táticas de guerrilha e o terror. O príncipe Drácula ainda é louvado na Romênia pela sua coragem. Uma armadura que usou está exposta no Museu Militar de Bucareste. Na escola aprendemos sobre Drácula e ele é considerado um herói. Era um homem bom, matava por justiça, não por prazer, e só eliminava os inimigos da Romênia. O príncipe Drácula morreu como viveu. Violentamente. Segundo uma das versões, ele se disfarçou com uma armadura turca durante uma batalha contra os turcos para poder cruzar as linhas inimigas. E foi atacado por seus próprios soldados que não reconheceram seu disfarce de campanha. Vlad o Empalador foi enterrado num mosteiro cercado de lagos na ilha de Snagov. E a lenda conta que lá ele havia escondido um valioso tesouro. Ele havia doado terras para a igreja. Sabemos que ele construiu mosteiros, provavelmente porque estava pensando na salvação de sua alma. Mas a saga do Príncipe das Trevas não termina aqui. Quando ele foi morto, em 1476, os monges levaram seu corpo e o enterraram lá no mosteiro de Snagov. E a tradição conta que ele foi enterrado numa cripta bem em frente ao altar, de maneira que cada vez que o celebrante pisasse na sepultura durante a liturgia, o Drácula seria aliviado de alguns de seus muitos pecados. Em 1931, uma expedição do governo romeno escavou a tumba de Drácula. Mas quando a sepultura foi aberta, quando a pedra da cripta foi retirada, não havia caixão nem corpo. Foram encontrados alguns ossos de animais, mas nenhum osso humano. Os ossos de Vlad desapareceram. Se dermos ouvidos ao mito, Drácula pode ressuscitar. Seu tesouro também desapareceu e se diz que está enterrado no fundo de um dos lagos que cercam sua tumba. Esse tipo de mistério mantém viva a lenda de Drácula.
As Montanhas Cárpatos, na Transilvânia, têm sido, desde a Idade Média, um local onde proliferam as histórias de vampiros. O folclore conta que padres e mágicos de todo o mundo escorraçaram espíritos maus e toda sorte de monstros que vieram se esconder nessas montanhas, cobertas de florestas sombrias. Nas lendas de vampiros, a realidade às vezes supera o mito em termos de terror. É aqui que se conta a história da chamada Condessa de Sangue, uma mulher que pertenceu à nobreza húngara e que tinha uma mania horripilante. Elizabeth Bathory pertencia à família real, que sempre se utilizou das classes mais pobres, que não eram consideradas muito importantes. No início do século XVII, começaram a aparecer corpos de moças por toda a região, completamente sem sangue. Os lavradores tinham certeza de que um vampiro rondava suas vilas. Seus crimes foram descobertos quando ela cometeu a imprudência de matar uma moça da nobreza, o que levou membros de sua própria família a participarem da investigação. Depois de um demorado julgamento, apareceu a verdade sobre Elizabeth Bathory, e era mais revoltante do que se poderia supor. Ela atacava suas acompanhantes e as torturava e as sangrava. Bathory matou cerca de 650 moças. E a maioria trabalhava para ela. Ela as matava para